Olá, comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do Aerosoft Sea Ray na versão Advanced. Vocês têm duas versões, a Advanced e a Lite, e a diferença ainda é grande. Um é cerca de 10 euros e pouco e outro são mais de 18 euros. De qualquer maneira, a grande diferença, eu vou aqui para dentro, a grande diferença tem a ver com os instrumentos. A versão avançada tem este tablet aqui que permite fazer várias coisas. Mas antes disso, deixem aí o vosso like em baixo. Este vídeo tem também o apoio do canal Play Crazy Games. Vejam lá as aventuras do Play Crazy Games no Star Citizen e não só. Vamos então começar aqui este avião e o plano 2 é nós sairmos aqui de Phuket, na Tailândia, e depois ir sobre o mar até àquela famosa ilha que apareceu no filme A Praia. Já aquilo é aqui, anos 90 para aí, não é? Portanto, se vocês ainda se lembram desse grande filme com o Leonardo DiCaprio, não é? Nós vamos à mesma ilha e vamos lá amarar, já que a ilha também não tem qualquer aeroporto, portanto vamos aproveitar ser um avião anfíbio. Certíssimo. Vamos ligar aqui o tablet, basta clicar, eu acho que não precisamos de bateria, não. E agora deixa-me ver aqui qual é que é a melhor câmara. É esta aqui. Temos combustível. Portanto, este tablet ajuda-nos muito porque é basicamente um GPS, apesar de em termos de, como é que se diz, em termos de navegação, este avião é um pouco pobre, mas também é um avião basicamente para fazer VFR e fazer aqui uns voos com bom tempo, e para isso a gente pode se guiar mesmo por este mapa. Ok, nós vamos sair daqui, depois vamos assim nesta direção e a ilha fica a 30 e poucas milhas náuticas, é esta ilha aqui, pequenina. Faz aqui uma baía, vocês depois já vão ver. Agora, o que é engraçado aqui neste tablet não é o mapa, mas sim o pré-flight. Nós podemos fazer o pré-flight aqui. Eu vim aqui para outro aeroporto porque, pela razão que aquele não me permite começar cold and dark. Por isso vamos fazer então o walk around. Vou ligar aqui isto, vamos fazer o pre-flight e vamos começar aqui por este lado. E aqui nós temos que tirar o pitot heat. Ok? De resto parece estar tudo ok. Vamos ao próximo. Agora aqui deste lado podemos tirar o tie down. Vamos ver como é que está o aileron. Está tudo ok. Vamos ver como é que está isto, o pneu. Condição 93, ok. 84% de ar. Aqui para ver a condição do propeller nós vamos rodar 3 vezes. 2, 3 para ver se está tudo bem desimpedido. Ok. Very good. Agora carreguei mal. Agora eu quero esta vista aqui. E agora quero a próxima, exatamente. Vamos ver como é que está o rudder. Também parece estar tudo desimpedido. Elevator para cima e para baixo. Pneu de trás 82, 84. Ok. Este pneu aqui do lado esquerdo também está a 89, 92. E aqui parece estar tudo ok. Já tiramos o tie down. Já tiramos o pitot heat, vamos então voltar para dentro do avião. Agora sim, vamos então fazer aqui o acionamento manual do avião. Vamos ligar as fuel pumps, vamos ligar as luzes, vamos ligar cabin lights, landing lights também. Vamos ligar aqui a bateria e o master. Vamos ligar os avionics. E agora sim, vamos dar aqui à chave. Ah não, agora sim. Agora sim. Pronto, já temos aqui as RPMs. Temperatura do óleo, pressão do óleo também. Este AES, Engine Information System, é o que tem tudo que vocês precisam do motor, ok? Portanto é só ir aqui anterior, aqui também diz altitude, vertical speed, milhas por hora, heading, ok? Tem tudo. Exhaust temperature, isto é a cylinder head temperature. Isto aqui é a temperatura, julgo que é de cada um dos cilindros. Julgo eu, e aqui deve dar o mais quente, acho que é isso. É G, Engine Exhaust Temperature, talvez, Engine Gas. Por acaso não me recordo, eu estive a ler o manual, mas já foi há alguns dias. Não me recordo desta, e depois aqui temos Outside Air Temperature, voltagem, RPMs. Não é? Manifold Pressure, várias coisas. Bem, eu vou deixar aqui que temos as RPMs. Portanto, já temos as luzes, vamos então aos flaps, também estão para baixo. Isto dá para abrir e fechar. E é um motor bastante silencioso. Eu estive a aumentar o volume, é bastante silencioso, mas depois quando começarmos a voar,
já vamos ouvir melhor. Portanto, os flaps estão aqui, vocês podem fazer isto à mão, ou então usar os atalhos que vocês tenham. Eu acho que o modelo interior está muito bom, os softs estão excelentes, bem moderno, não é, este avião. Aqui temos rádios, transponders, isto aqui julgo que está em NOP, exato, isto aqui está em NOP. Engine anti-ice, mas agora não está frio. Os disjuntores não são clicáveis, não é? Também estão INOP. Temos cabin heat, podemos ligar, mas também lá está. Estamos na Tailândia, não está muito frio. Vamos então pôr aqui o trim, talvez não seja preciso tanto nose up. Ok, e estamos prontos para a descolagem. Agora a descolagem não é muito fácil. A descolagem não é muito fácil, mas antes disso, portanto eu tenho aqui a minha bússola, eu preciso ir para 134, ok, depois de descolarmos a gente volta à esquerda, ou à direita, se calhar é melhor à direita. Certo, vamos lá então, para descolar tem que ser com calma, porque senão, epá, isto é trem convencional, não é? Tem aquele trem na cauda. E o avião vai para todo lado, é um bocado complicado. Já está a fugir para a direita, temos que acelerar muito devagarinho. Full power, já estamos no ar. Gear up, temos aqui então o trem a recolher, agora já podemos amarar sem problemas. Vou retirar um bocadinho de RPMs, também para isto não aquecer muito. Flaps up, ele vai logo com o nariz ao chão, estão a ver? Assim, a grande dificuldade deste avião não são os instrumentos, que é bastante simples, não são os procedimentos, mas é aprender como é que ele voa, que isto é muito diferente, sei lá, de um Cessna Skyhawk, muito diferente mesmo. O avião tem piloto automático, eu já vos vou dizer como é que é, porque é bastante simples também. É um piloto automático disfarçado. Eu vou só então voltar aqui no rumo que eu quero, que é mais ou menos aqui. Pronto. O que é que o piloto automático faz? Vocês carregam no vosso botão de atalho, que é o Z, e ele vai-vos fazer um heading hold. Pronto. E ele agora faz isto, mas eu vou levar à mão. Este avião realmente é ótimo quando estamos a voar num sítio paradisíaco como este, não é? Olha aqui. O modelo por fora também está muito engraçado. O piloto é o único aqui da Aerosoft, não é daqueles pilotos que nós temos já com o simulador. Tem aqui vários detalhes, eu acho que está muito bem feito a nível de modelagem 3D. O filme A Praia saiu, ou foi em 99 ou foi em 2000, por isso já lá vão 23 anos, não é? Se vocês já eram nascidos nesse tempo e se lembram de ver o filme quando ele saiu, digam-me aí nos comentários, que é para ver se vocês são novos ou não. Mas olha aqui, esta zona é lindíssima, tem aqui estas ilhas pequenitas. E este é o avião perfeito para dar aqui estas voltinhas. E hoje também tivemos sorte, eu estou com clima real e olha só, temos aqui um clima perfeito, não está quase vento nenhum, de vez em quando a gente apanha aqui muito vento nesta zona, mas hoje está excelente. Voltando aqui para dentro, eu acho que isto diz-nos o vento, pois eu acho que este Garmin aqui nos diz a direção do vento, se não me engano ele está a 0 milhas. Vamos agora a 96, vamos aqui um pouco no amarelo, mas não há problema, não temos vento nenhum. RPMs 5600, vou reduzir ligeiramente, 5500 está ok. O que é que nós temos aqui? Só ver se está tudo ok. Pronto, estamos então com o piloto automático ligado, ele conseguiu-nos fazer aqui o heading hold
muito bem, e a altitude hold também. Temperaturas parece estar ok. Aqui temos então o nosso mapa. Deixa-me só mudar a câmera para ser mais confortável. Okay. E já viram, isto gasta muito combustível. Eu comecei com meio, temos o quê? 5 minutos de voo, já está assim. Nós saímos daqui, vamos agora passar por uma ilha grande que há ali à frente e depois o nosso destino é aqui. Com este avião ainda falta um bocadito. Podemos também abrir aqui a canopy, apanhar aqui um ar fresco. Estamos aqui a ouvir o vento. É assim, o nosso plano para quando chegarmos à ilha é ir acampar. Isto aqui é uma tenda no meu saco. Eu trago aqui um saco e uma tenda. Então nós vamos aproveitar e vamos acampar ali naquela ilha. Deixa-me fechar, por acaso está um bocado de vento. Está ali outra ilha minúscula também. Sim, este avião para este tipo de voos, pá, é o ideal. Não sei se conseguem ver, mas demora gente aqui. Dá para ver ali um cais feito em madeira e esta ilha é minúscula. Dá para ver ali umas cabanas ou o que é na praia. É minúsculo isto. Eu não sei, eles devem vir para cá de barco, não é? Pode ser pescadores, pode ser turismo. Por acaso a Tailândia deve ser um país lindo de visitar. A comida é bastante boa para quem gosta de comida picante. Bem, portanto, estamos quase lá. Portanto, a ilha do Leonardo DiCaprio é esta e a baía dá para ver aqui. Não é? Portanto, é a ilha que nós temos exatamente à nossa frente. Aqui deste lado esquerdo temos esta ilha maior que há aqui. Ou seja, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos amarar e depois ir lá para dentro da baía, que fica exatamente onde eu tenho o meu rato. Agora assim, nós já vamos a muito baixa altitude, vamos a 100 pés. Portanto, eu vou andar mais um bocadinho antes de começar a descida. Senão depois temos que taxiar muito. E este avião é muito difícil de taxiar na água. Na terra ainda é mais ou menos, agora na água é horrível. Combustível estamos bastante bem. Portanto, isto são 5 milhas náuticas. Estamos a entrar agora aqui. Eu vou desligar o piloto automático então, que é para me orientar melhor. Nós não temos praticamente vento nenhum. Pois está, vento está a zero. O avião está muito estável. Isto normalmente abana por todo lado. É um avião muito leve. Por isso, vocês quando o comprarem, se virem que ele abana muito, é por causa disso. Eu tenho a sorte de não ter vento nenhum aqui. Porque da última vez que eu voei, isto chocalhava tudo. Certo, estamos bem aqui. Eu quero ir um bocadinho para a esquerda, que é para depois aterrar e ficar mesmo dentro da baía. A praia fica ali um bocadinho à direita. Precisamos começar a descer. Nós também vamos bastante devagar, não é? Vamos a 70, 75 nós. Já vemos as ondas lá em baixo. Também pelas ondas dá para ver que não temos praticamente vento nenhum. Ok, eu vou-me deixar ir aqui no ar mais um bocadinho. Porque simplesmente é mais rápido do que estar a fazer o táxi lá para dentro. Vamos pôr flaps 1. E flaps 2. Aqui já vemos os flaps. Estamos aqui a entrar então na baía. Ok, gear está up. Que é o que nós queremos. Queremos amarar e cá está.
Agora isto é um pouco difícil de taxiar na água. Eu tenho a sorte de não estar vento nenhum. Mas ele gosta muito de me fugir para a esquerda. Olha ali. Vamos a deixar ali o rasto. Certo, eu vou então até ali à praia. Eu acho que era muito porreiro fazer um cenário que incluísse aqui a praia. Eu vou descer então o trem. E a gente vem para aqui, para a praia. Aí está. Ok, isto correu bem melhor do que eu estava à espera. Vamos aqui para a praia. E assim, a praia na realidade é bem maior do que isto. Se vocês forem ver fotos à net. E tem aqui algumas cabanas. Não tem propriamente muita gente a viver cá. Mas tem algumas cabanas para vender coisas aos turistas. E se vocês virem fotos aqui desta parte aqui está sempre cheia de barcos. Vamos então desligar o motor. Podemos cortar. Ok, desligar bateria. E as luzes todas, fuel pumps, aviónicos, luzes. Ok. Isto aqui não sei se dá para desligar. É capaz de não dar. Agora vamos abrir isto e vamos acampar. Vocês só precisam de chegar aqui, carregar na mala e cá estamos. A acampar numa ilha paradisíaca com o Aerosoft Sea Ray. Por acaso o avião está espetacular. Para este tipo de voos é muito, muito bom. Vocês aterram onde querem e estão ali calmamente a ver a paisagem. Eu tenho muito mais reviews do Flight Simulator e está aí a aparecer a lista de reprodução com quase 40 reviews entre payawares e freewares. Cliquem lá, de certeza que vão gostar de alguma coisa. Não se esqueçam de subscrever também o canal. Até já, um abraço.